Boa noite, queridos. O tema de hoje é Atletas de Cristo em busca do ouro. Estamos em clima de Copa. Todo mundo só falando em Copa do Mundo. Jogadores, atletas, pessoas trabalhando para tentar conseguir um título, pessoas especialíssimas, os melhores do mundo, disputando jogos belíssimos, exibindo a sua capacidade física, a sua resistência, sua rapidez, seu poder de chute. Ontem foi só festa, né? Eu estava reunido com a nossa igreja no horário do jogo, estávamos em reunião, foi uma benção, uma coisa maravilhosa, e quando cheguei em casa, o resultado 3-0 para o Brasil, só alegria, todo mundo pulando, até o meu chefe do escritório de advocacia estava com os filhos todos reunidos, com os amiguinhos, e todos celebrando a vitória do Brasil. Maravilhoso, tudo certo. Mas Paulo, quando trata desse assunto, sobre as grandes competições gregas, quando Paulo trata das grandes competições gregas, ele vai falar sobre as competições, mas ele compara essa situação com a vida cristã. Tive que desligar o telefone aqui. Veja, a vida cristã é também uma corrida. E Paulo, aqui em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 23 até o 27, ele vai falar dessa grande corrida, ele como um atleta, e nós como atletas. Uma corrida muito maior. Oi, Valdecir, Ferian, grande abraço, meu irmão, que bom que você está aqui. Vejam, Paulo diz assim, eles estão numa corrida por causa de um troféu humano, corruptível. Dinheiro, fama, posição, contratos. Nós estamos numa competição para uma coroa incorruptível. A palavra de Deus diz que aqueles que forem fiéis até a morte receberão a coroa da vida. Essa é a verdadeira coroa que interessa para você e para mim. Jesus Cristo diz assim, naquele dia, quando estiverem na minha presença, os meus filhos, aqueles que me amam, que me obedecem, aqueles que são fiéis a mim, eu lhes direi, vem, servo bom e fiel, para o lugar que eu preparei desde a fundação do mundo para vocês. É isso que eu quero ouvir. Que um dia, ao terminar a minha corrida nesse mundo, eu estarei ouvindo de Jesus, me abraçando e dizendo, vinde, bendito do meu Pai, entre para o descanso eterno. Essa é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 25. Nós um dia estaremos perante o Senhor. E é essa a palavra que eu quero ouvir. Receber a coroa da vida eterna, para estarmos eternamente com o Senhor. O texto aqui de 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 23 até o 27, fala de algumas verdades que eu vou pontuar aqui nessa noite, sobre essa corrida espiritual. Não é uma corrida humana, física, para demonstrar habilidades, não. É uma corrida espiritual. Eu vou ler para vocês o texto. O texto diz assim, versículo 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele, com o Evangelho. Eu não quero ser um tropeço para o Evangelho, eu quero cooperar com o Evangelho. Então, tudo faço por causa do Evangelho. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? O melhor leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Corra para ganhar o prêmio, ganhar o ouro. Busque o ouro, a primeira posição, para chegar em primeiro lugar. Versículo 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém,
cristãos sinceros, verdadeiros. Nós, porém, queremos a coroa incorruptível. No versículo 26 diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. E por fim ele encerra: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que texto maravilhoso. Eu quero fazer a vontade de Deus, correndo para atingir as metas de Deus para a minha vida. Eu quero chegar no final da minha vida dizendo: sim, cumpri o meu chamado, cumpri a minha vocação, fui até o fim, fui leal, fiel até o final. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, fala ao nosso coração nessa hora. Que a Tua palavra possa nos estimular a Te servir de maneira plena, completa, correta. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazer a Tua vontade, ser conosco. Abençoa as nossas vidas. Por amor de Jesus, é o que te pedimos. Amém. Muito bem, queridos, aí está o texto. Atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Em busca do ouro, em busca do primeiro lugar, em busca da vitória. É isso que eu quero. Muito bem. Você que é um atleta de Cristo e que corre não por uma coroa corruptível, mas incorruptível, em primeiro lugar, você deve, diz o texto no versículo 23, viver para o Evangelho. Olha o que ele diz: tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu sonho, meu compromisso? Qual é o meu desejo? Fazer de tudo pelo Evangelho. Abrir mão de qualquer coisa pelo Evangelho. Eu não quero aparecer. Eu não quero ser vitorioso nesse mundo. Não me interessa as vitórias mundanas. Não me interessa fama, não me interessa poder, não me interessa dinheiro. O que me interessa, sim, é ser cooperador com o Evangelho. Tudo faço por causa do Evangelho. O apóstolo Paulo fala isso num contexto em que ele ia de várias culturas, desde o judaísmo até outros países, e quando a gente vê em Atos capítulo 2, aqueles que estavam ali recebendo o Espírito Santo, o texto fala em 16, 17 etnias, cada um ouvia a palavra na sua própria língua, diz o texto em Atos capítulo 2. Esse pessoal se espalhou, desde a Espanha, Roma, até a Índia. Muita gente se espalhou, norte da África, Ásia Menor, e assim vai. Veja, Paulo, quando ele sai de Jerusalém, convertido, e vai pregar o Evangelho, naquela extensão enorme do Império Romano, ele encontrou várias culturas. E ele diz aqui que ele se sujeitava àquelas culturas porque ele não tinha interesse de pregar judaísmo, ele queria pregar Cristo. Cristo não pode estar involucrado numa bandeira brasileira, numa bandeira americana, numa bandeira inglesa. Nós não estamos pregando cultura, não estamos pregando valores da classe média, como se ser rico, ter um carro, ter uma casa própria fosse a pregação do Evangelho. Tem gente que mistura isso, achando que ser pastor é ser um assistente social, que vai tentar fazer com que as pessoas se elevem na sua classe social. Evangelizar não é isso. Eu posso continuar pobre, crente, e rico, incrédulo. Não. Vejam, pregar o Evangelho é levar a todos os homens que eles são pecadores, eles precisam de arrependimento, precisam entregar a sua vida a Jesus e assim, pela fé, serem salvos do pecado.
Essa é a palavra de Deus, é a palavra do Evangelho. A grande bênção que nós temos para falar do Evangelho de Deus ao mundo. O que é o Evangelho? A boa notícia de que há perdão em Cristo Jesus para os nossos pecados. Então, meu objetivo não é, embora eu faça as boas obras, eu ajude as pessoas, a minha vida seja isso, pautada pelo socorro ao necessitado, como todo cristão, bom cristão deveria fazer. O objetivo não é bem levar as pessoas a esse tipo de experiência de melhoria de vida. Não, pode até acontecer, mas não é a finalidade principal. A finalidade principal da pregação do Evangelho é levar a mensagem do Evangelho que Jesus salva todo aquele que se arrepende e crê no Senhor Jesus. Nori, my friend, God bless you, I can see you here. Então vejam, nós estamos falando do amor de Deus, do Evangelho, e eu, como pregador, não quero dar um mau testemunho, não quero trazer ruídos que dificultem a pregação do Evangelho. Um mau testemunho, uma palavra mal falada, uma atitude errada, um menosprezo ao simples, aquela atitude errada do indivíduo arrogante que se acha melhor do que os outros. Não é jamais isso. Nós estamos pregando o Evangelho, que é a boa notícia de salvação para todo aquele que crê. Nós não vamos ser seletivos. Ele salva os brancos, ele salva os negros, ele salva os indígenas. Não, ele salva qualquer um que crê no Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele que crê terá a vida eterna. Eu, como pregador, eu apenas quero fazer com que o Evangelho seja exaltado na minha vida, não seja manchado. Eu não quero que as pessoas olhem para mim e digam, se ser crente é isso, então eu não quero ser crente. Eu quero que eles olhem para mim respeitando a minha fé, respeitando o meu comportamento, respeitando as minhas palavras, meus valores, meu estilo de vida comprometido com o Evangelho. Então Paulo fala exatamente isso. Eu vivo para o Evangelho com a finalidade de me tornar cooperador com ele. Então, em primeiro lugar, você que é um atleta de Cristo em busca do ouro, viva para o Evangelho. Versículo 23 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Em segundo lugar, corra para vencer. Não corra aquela corridinha. Tem gente que é assim. Já faço o suficiente para agradar a Deus, já faço o suficiente para agradar o mundo, já estou bem, não preciso mais do que isso. Não, o texto fala, eu corro para vencer. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então você vai lutar para alcançar o primeiro lugar. Vai ser o melhor, o mais consagrado, a pessoa que vai orar, a pessoa que vai evangelizar, a pessoa que vai ter um compromisso com Jesus, vai viver colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida. É o que Jesus falou, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Sirva a Jesus, corra para vencer. Não fique se comparando. Estou mais consagrado do que fulano, do que cicrana. Eu estou vivendo uma vida já suficientemente consagrada. Não é bem assim. O texto diz que nós devemos correr para vencer, para atingir o prêmio, para alcançar aquela finalidade, ser o melhor que nós podemos ser, com todos os nossos dons, consagrando todo o nosso tempo, consagrando a nossa inteligência, nossa força, nosso corpo, tudo para Deus, o melhor possível. Não se compare, viva para Deus. Atletas de Cristo em busca de ouro, em primeiro lugar, vivem para o Evangelho, não são tropeço para o Evangelho. Segundo, correm para vencer, correm com determinação, com convicção, eles querem dar o melhor de si. Em terceiro lugar, uma terceira
lição que nós aprendemos com os atletas que nós estamos agora elogiando tanto aí na Copa do Mundo, é que nós devemos praticar o domínio próprio. Versículo 25. Você acha que o indivíduo atinge esses índices de alta performance sem domínio próprio? Impossível! Ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma disciplina, ele tem que se dominar, controlar os seus impulsos, seus desejos. Ele tem que ser uma pessoa que testa seu tempo, seu arranque, sua corrida, cuidar da sua perna, dos seus músculos, dos seus nervos. Eles têm que estar sempre em muito boa forma para poder render num campo. Pratique o domínio próprio, para que você consiga fazer a vontade de Deus como um atleta de Cristo e não da Copa do Mundo. Você precisa ter domínio próprio. Olha o versículo 25. Todo atleta em tudo se domina, na alimentação, no tempo de sono, tempo de estar acordado, o que vai beber, o que vai fazer, e assim vai, os seus treinos, toda a sua disciplina. Ele tem domínio próprio. Se ele não tiver domínio próprio, ele não atinge as suas metas. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós queremos servir a Deus, fazer a vontade de Deus e receber de Deus o elogio. Tem muita gente que vai ser elogiada nesse mundo, mas quando estiver na presença de Deus, as palavras serão outras, serão recebidos com desprezo. O texto fala: vós que não fizestes a minha vontade, apartai-vos de mim, que praticais a iniquidade. E aí você tem um quarto princípio: mantenha o foco no alvo. Olha o que o texto diz, versículo 26, diz assim: assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo os golpes no ar. Imagine uma pessoa que não tem meta, que não sabe o que está fazendo, aonde está querendo atingir, aonde está querendo chegar. O que acontece? Ele também perde tempo, ele também fica trabalhando ou se exercitando ou exercendo as suas funções sem nenhum futuro, sem nenhum objetivo. Ele apenas fica se mexendo. É possível. Foi feita uma experiência na Europa uma vez em que pegaram uma fábrica de pregos e deixaram todos os seus 200 funcionários trabalhando o dia inteirinho, sem produzir, cada um na sua função, todos ocupados, sem produzir um prego sequer. Então eram todos envolvidos, todos trabalhando. É possível você ficar trabalhando, se esforçando, sem produzir nada. Então o texto fala: eu preciso ter uma meta, eu preciso me esforçar, eu preciso estar na presença de Deus, eu preciso fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Para atingir a meta, o alvo, eu preciso ter um objetivo. Qual é o meu objetivo? Meu objetivo é ganhar dinheiro, é ser famoso, é ser melhor do que os outros, é superar alguém que eu tenho inveja. Qual que é o meu objetivo? Paulo diz: ele corria não sem meta, e sim lutava não lutava com que desferindo golpes no ar. Imagina uma pessoa que está numa luta e ele está dando golpes sozinho no ar. Parece louco. O inimigo está na frente dele, ele precisa derrubar o inimigo e ele então fica ali dando socos no ar sem atingir ninguém. Ele está na luta, ele está brigando, ele está se esforçando, mas sem atingir a sua meta. Eu e você precisamos ter uma meta. Mantenha o foco. Qual é o foco da sua vida? Servir a Jesus? Qual que é o foco da sua vida? Assim como eles correm para serem famosos, ganharem o seu dinheiro, multiplicar as suas riquezas, suas fortunas, nós temos que correr com um foco, que é servir ao Senhor Jesus. O texto de Hebreus, capítulo 12, fala isso.
Olhai firmemente para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Olhe firmemente, deixando de lado todo o pecado e todo o peso que muitas vezes nos atrapalha. Imagine um cara que quer correr, ele se enche de chumbo, chumbo nos pés, no cinto. É óbvio que ele não vai conseguir correr direito. Ele tem que se livrar desses problemas, tirar aquilo que atrapalha a sua vida. Ele tira esses pesos, tira esses problemas, para que ele possa correr livremente e atingir então o seu alvo, a sua meta, que é seguir a Jesus Cristo. E por fim, discipline-se para perseverar. Olha o que o texto diz, versículo 27. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que problema. Eu esmurro o meu corpo. É óbvio que o meu corpo quer dormir, meu corpo quer prazer, meu corpo quer descansar, meu corpo tem suas vontades, seus desejos. Não é que você vá maltratar o seu corpo, mas você não pode deixar os desejos do seu corpo controlarem a sua vida. Paulo fala em Romanos 12 que o verdadeiro culto a Deus, o verdadeiro culto racional, é consagração do nosso corpo como um sacrifício vivo. No passado, no Velho Testamento, nós tínhamos os sacrifícios mortos, de cordeiros que eram imolados em sacrifício, sangue derramado e queimado naquela fogueira, onde era, então, aquela fumaça era levada para Deus. Então, eram sacrifícios de animais mortos. Hoje, o apóstolo Paulo diz que, como Jesus Cristo já morreu na cruz por nós, ressuscitou e garantiu a nossa salvação, nós precisamos prestar a Ele um culto baseado no sacrifício vivo. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Eu reduzo as vontades do meu corpo, do meu organismo, à escravidão, para servir ao Senhor. Eu faço aquilo que Deus quer, não o que eu quero. A escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. De que adianta ficar pregando para todo mundo, falando o tempo todo, quando a sua vida não dá testemunho, quando o seu compromisso não é com Jesus, quando você não vive para o Evangelho, quando você não corre de verdade para vencer essa grande corrida na presença do Senhor, quando você não pratica o domínio próprio, quando você não tem foco na sua vida cristã. Discipline-se para perseverar até o fim. Esse é o grande chamado de Deus nesse período de Copa, onde os atletas bem treinados correm dentro de um campo. 22 atletas que não precisavam fazer tudo aquilo porque já estão preparados. Correm. E 22 mil pessoas sentadas nas arquibancadas, gordas, preguiçosas, comendo refrigerante, pipoca, ali, precisando fazer exercício e apenas torcendo. Nós queremos pessoas envolvidas nesta grande missão. Você é um atleta do Senhor Jesus. Busque viver para o Evangelho. Corra para vencer. Pratique o domínio próprio na sua vida. Mantenha foco para que o seu alvo seja servir e ser semelhante ao Senhor Jesus. E discipline-se para você perseverar até o fim. E quando terminar a sua corrida, você possa ouvir do Senhor Jesus: vem, bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E agora vem para esse lugar que eu preparei para você, para estarmos juntos na eternidade. Essa é a minha palavra para você hoje, em tempos de Copa do Mundo. Estou vendo o Mauro aqui, Deus abençoe, Mauro. Grande abraço. A Eva também, Deus abençoe, Eva. Todos que estão aqui, um forte abraço a todos vocês. Que essas lições
dos exercícios e das disputas gregas, dos estádios gregos, que Paulo cita aqui sobre aqueles grandes atletas que buscavam uma coroa corruptível, sirva para mim e para você quando buscamos uma coroa incorruptível. Que Deus abençoe a sua vida, entregue sua vida a Jesus, sirva a Ele de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Empenhe-se totalmente para fazer a vontade do Senhor Jesus. Não se compare, viva na presença de Deus e dê o seu melhor. Amém? Deus abençoe a todos nós. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia das nossas vidas, continua falando ao nosso coração, ensina-nos a viver na Tua presença. Queremos amar cada vez mais a Jesus e viver na presença de Jesus. Tem misericórdia de nós, continue nos mantendo firmes nesse caminho. Eu peço por cada um que está ouvindo essa palavra, que ainda vai ouvir, que o Senhor possa tocar nos corações e levando-os todos a fazer o melhor por Jesus Cristo. Buscamos a Tua face no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Cante comigo, amém. Diga, Senhor Jesus, assim seja. É isso que eu quero viver na Tua presença. Amém, amém, amém. Abraço para Dona Eunice, que está aqui também. Forte abraço, minha querida. Esposa do pastor Samuel. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, meus queridos, até quinta-feira que vem, se Deus assim o permitir. Uma boa noite a todos. Vamos compartilhar essa live para que as pessoas possam ouvir o Evangelho e se entregarem ao Senhor Jesus. Forte abraço a todos. Tenha uma boa noite e um bom fim de semana.